Agora a gente vai fazer uma série de definições que vão nos ajudar a trabalhar em espaços de dimensão infinita. Nós chegaremos ao conceito de espaço de Hilbert e nele nós vamos ver como introduzir uma base para a expansão de funções. A primeira dessas definições é a definição de um espaço métrico. Tá? O espaço métrico ele vai ser definido a partir de uma função que eu vou chamar de D, que é chamada de distância ou métrica, de tal forma que as seguintes propriedades vão ser observadas. A distância, né, entre dois pontos, né, pertencentes a esse espaço métrico, que eu vou chamar de M, ela vai ser maior ou igual a zero, né, para então quaisquer dois membros desse espaço M, né, e obviamente igual a zero se tratar do mesmo membro, x igual a y. A distância entre x e y vai ser igual à distância entre y e x, e para três membros vale a seguinte inequação: a distância de x a z vai ser menor ou igual à distância de x a y mais a distância de y a z. Um exemplo disso é quando esse espaço métrico é o Rn. E aí essa distância entre dois elementos desse espaço pode ser definida como a raiz, né, de x1 menos y1 ao quadrado mais 3 pontinhos até chegar no enésimo xn menos yn ao quadrado. Então aí eu construo uma distância entre x e y. Né? X tem caracterizado por x1, x2, x3, etc. até xn, y caracterizado por y1, y2 até yn. Então aqui é uma função que eu chamo de distância entre x e y e que satisfaz a essas três propriedades. Tá? A partir desse cálculo de distância, nós podemos definir, dessa definição, nós podemos definir várias outras coisas. Por exemplo, uma sequência de elementos que eu vou chamar de xn, para n igual a 1 até infinito, está contida nesse espaço métrico M. Eu vou dizer que ela converge para um certo x se a distância de um xn até o x, que é o ponto de convergência, tender a zero quando esse n tende a infinito. Tá? Então eu pego lá um n muito grande na minha sequência e vejo a distância dele para o certo x. Se essa distância for zero, é porque essa sequência está convergindo para x. Tá? Dentro disso, eu defino ainda, a partir daí, então, o que eu chamo de sequência de Cauchy. A sequência de Cauchy é o seguinte: é uma sequência, né, xn em um espaço métrico que vai obedecer a seguinte relação. Para todo epsilon maior que zero, vai existir um n tal que, se n e m forem maiores que esse n, quer dizer, se eu pegar dois membros da minha sequência maiores do que esse n maiúsculo, então que estão além desse n maiúsculo, então a distância entre eles tem que ser menor do que epsilon, epsilon arbitrariamente pequeno. Então a distância entre dois elementos, né, tende a ficar muito pequena, arbitrariamente pequena, quando esses dois elementos estão lá adiante da minha sequência. Adiante acima de um certo n que eu posso definir. Em palavras, isso significa que os pontos da sequência ficam arbitrariamente próximos. Então toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy, daí a importância disso. Agora, uma outra definição muito importante, que é a definição de um espaço métrico completo. Ou fechado. Esse é um espaço métrico em que toda sequência de Cauchy converge para um ponto do próprio espaço. Então é a sequência de Cauchy
converge, então é toda, né, toda a sequência de Cauchy converge para um ponto do mesmo espaço. Então o espaço é fechado ou completo. Então com isso, e mais uma definição, a gente chega perto de definir o que é o espaço de Hilbert. Então para isso eu defino primeiro um produto interno por um espaço de funções no intervalo fechado AB, como essa integral que vai percorrer o meu espaço de A até B. A primeira função eu pego o complexo conjugado dela vezes a segunda função dt. Então isso eu defino como produto interno da função f com a função g. E aí finalmente eu posso juntar essas duas últimas definições para definir o que é um espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert vai ser um espaço completo no qual eu defino um produto escalar. Então eu vou definir como um espaço completo dotado dessa definição de produto escalar, dotado de produto escalar ou produto interno. Então vou dar um exemplo aqui, que são o espaço formado pelo conjunto das funções de quadrado integrável. Vou chamar de L2. Então L2, para a função ser membro desse espaço, ela tem que obedecer a seguinte propriedade: a integral do quadrado dela tem que ser finita, ou seja, eu estou escrevendo aqui como menor de infinito nesse intervalo fechado AB. Então, quando isso acontece, né, então eu tenho já o produto interno que eu posso definir, que é a integral de A até B, então, do f complexo g de t dt, e eu tenho então esse L2 como um exemplo de espaço de Hilbert, ou espaço das funções de quadrado integrável. Então eu tenho alguns teoremas que são importantes em conexão com essas definições. O primeiro deles é que todo espaço de Hilbert admite uma base ortonormal. Então, o que significa isso? Então, seja H um espaço de Hilbert, então eu vou ter um conjunto que eu vou chamar de X-alfa, que são os meus elementos da base. Então, para um Y que pertence a esse espaço de Hilbert, eu posso escrevê-lo como uma série, né, com coeficientes de expansão que são dados pelo produto interno de y pela função de base, x-alfa. Então, esse x-alfa y, esse produto interno, é o coeficiente de expansão que eu vou chamar de c-alfa. Então, aqui eu tenho um exemplo, que é também um teorema, que diz o seguinte: essas funções 1 sobre raiz de 2π é elevado a ikx, com k inteiro indo de menos infinito a mais infinito, vou colocar aqui o k inteiro, isso constitui uma base ortonormal. Esse 1 sobre raiz de π deixa as funções normalizadas, ortonormal, para então as funções de quadrado integrável no intervalo fechado entre 0 e 2π. Então, o que significa isso em termos do que a gente estava falando? Então, significa que se eu pego uma série com todos os meus elementos de base, então eu faço k ir de menos infinito a mais infinito, fazendo esse n indo para infinito, de um coeficiente de expansão ck, o membro da minha base, que é o e elevado a ikx sobre raiz de 2π. Isso então vai tender a função f, que faz parte daquele espaço das funções de quadrado integrável, desde que o ck, coeficiente de expansão, seja dado pelo produto interno,
que envolve a função de base e a função f. Né? Isso então é 1 sobre raiz de 2π, a integral de 0 a 2π, que é o intervalo fechado que eu estou considerando, é elevado a menos ikx, que é o complexo, né, do primeiro, f de x dx. Né? Esse fator 1 sobre raiz de 2π normaliza a minha função de base. E aqui é o que é interessante, que a gente faz agora a conexão com uma série de Fourier. Então, essa série do k em i para menos infinito a mais infinito de ck é elevado a ikx sobre raiz de 2π, com ck então definido, né, dessa maneira que está escrito aqui. Isso é chamado de série de Fourier de f. Então aqui vem um raciocínio bastante fechado, né, que a gente sai de conceitos gerais para definir um espaço de Hilbert, e aqui a gente constrói a série de Fourier a partir desses teoremas. Então notem que realmente a gente teve que usar todas as definições, né? O espaço métrico definido a partir dessa função de distância. A partir daí a gente tem o que é uma sequência que converge, né? Porque a gente mede isso a partir da função de distância. A gente define a função a sequência de Cauchy, o produto interno, o espaço métrico completo, e aí a gente tem o espaço de Hilbert, né? O espaço métrico completo dotado de produto interno. E aí a gente tem os teoremas. A base ortonormal é admitida para o espaço de Hilbert. Ótimo. E um exemplo disso nos leva à série de Fourier, porque esse conjunto de funções base é elevado a ikx sobre raiz de 2π constitui uma base ortonormal para o espaço de funções de quadrado integrável, que é um exemplo do espaço de Hilbert, no intervalo fechado de 0 a 2π. E aí a gente chega nesse resultado.